Sejam bem-vindos à mesa. Podem sentar. Olá novamente, pessoal. Todo mundo certo, servido? Então tá bom. O tema da mensagem é: seja exemplo. Em João 13, 13 a 15. Vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Como diz o tema da mensagem, seja exemplo. Aqui Jesus está ensinando, através de um gesto de humildade, um gesto de serviço, como devemos seguir. Eu sempre falo que nós devemos ser como Jesus, buscar ser como Ele. Ser como Ele é impossível, Ele é único, mas buscar ser mais parecido com Jesus. Eu não estou falando com perfeição, porque se a gente tivesse a possibilidade de ser perfeito, Ele não precisaria ter feito o que fez por nós na cruz. Então, a grande questão aqui que nos ensina é, além do gesto de humildade, além do gesto de serviço, o serviço, eu, Tiago, a minha esposa, da mesma forma, a gente entende que o serviço é uma semente lançada nos céus com um poder muito grande. Quando você entendeu o que é servir, e eu não digo somente servir a sua comunidade, a sua igreja, eu digo servir as pessoas, de uma forma geral. Isso é um gesto que eu entendo que os céus se orgulham, que os céus reconhecem. E aqui Jesus, ele nos ensina sobre a questão do exemplo. Aí vamos entrar quem a gente tem sido aí fora. É muito fácil o Tiago aqui sentado, falando de Bíblia, falando do que entende, mas o que verdadeiramente eu prego aí fora? O que verdadeiramente eu vivo aí fora? As palavras, elas podem ser jogadas ao vento, só que as minhas atitudes, a minha forma de agir, ela impacta para o bem ou para o mal. Então eu queria perguntar para vocês, que exemplo vocês têm sido aí fora? O que vocês têm feito para os amigos de vocês? Vocês têm servido? Vocês têm sido exemplo do que para eles? Como vocês têm servido ou tratado as pessoas fora do secreto? Porque no secreto é muito fácil. Ou na frente das câmeras, nos palcos, eu viajo por muitos lugares do Brasil, falando para milhares, centenas de pessoas, e é muito lindo me ver ali, falando. Eu acabo tendo o dom da comunicação, então eu falo bem, eu sou engraçado, eu conheço muitas coisas da Bíblia. Mas, e aí, o que o Tiago faz depois que as luzes se apagam, as cortinas se fecham, da porta para fora? Qual é o exemplo que o Tiago, o evangelista, o pai de família, o empresário, qual é o exemplo que eu tenho dado? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho aqui sentado à mesa 2 estações da minha vida. Eu tenho amigos novos que conhecem o Tiago transformado, onde tem um testemunho. E eu tenho amigos antigos de mais de 30 anos de amizade, que são amigos que conheceram o Tiago fora da presença de Deus. Então, eles podem hoje ter 2 percepções de mim. Eu tenho um casal de amigos que a gente até acho que levou eles mais para perto de Jesus. E isso é muito gratificante, porque eu creio que dentro das nossas missões do ID, de Eis-me Aqui, eu poder dizer que eu trouxe uma família para perto de Jesus. Eu não, mas através da minha vida, porque não tem nada a ver comigo. O Tiago não faz nada, não tem a ver com a minha capacidade, tem a ver com aquele que me capacita. E eu tenho outra família que não diferente, nós trouxemos para perto de Jesus também de alguma forma, mas que viveram comigo lá fora, lá no mundo, conheciam aqueles exemplos que não deveriam ser seguidos. Conheceram o Tiago quando ele simplesmente era extremamente arrogante, extremamente boçal,
individualista. Então assim, nossa, mas o Thiago sempre teve uma boa intenção. Falamos aqui de novo de intenção. Eu sempre fui um cara, se perguntar para eles, de coração bom. Nunca deixei de ajudar as pessoas. Ei, não tem a ver com isso. Não tem a ver. Qual é o exemplo que você quer? Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Todos nós aqui na mesa temos filhos. Que inclusive estudam juntos, todos. Coitado das professoras, gente. Mas nós temos o Pedro, a Maria, temos o bebezinho que eu não lembro o nome, que ainda não estuda, mas acho que vai lá pro Bonja também. Então assim, qual é o exemplo que a gente está dando para eles? Eu fico muito... Tem uma história que eu conto, que um dia eu cheguei em casa e meu filho estava no sofá e ele falou assim para mim: papai, eu já sei o que eu vou querer ser quando crescer. E aí eu falei: sério, filho? O que você vai ser quando crescer? Eu vou pregar a palavra de Deus. Aí, já me matou, né? Eu falei: tá, igual você. Eu falei: mas sobre o que você vai pregar? Aí ele falou: sobre o amor de Jesus. Quando essas coisas acontecem, dentro da nossa imperfeição, a gente percebe que a gente está acertando em alguma coisa. Esses dias nós fomos conversar com a professora do Isaac, no final do semestre agora, e a professora, de repente, do nada começou a chorar. Daí nós: o que aconteceu? Ela falou: eu lembrei de uma cena. Eu falei: qual que é a cena? E no colégio dos meninos tem a oração, no início da aula, na hora da comida, né? E aí naquele dia a professora falou: tem alguém que quer orar? E aí o Isaac levantou a mão e falou: eu quero. Só que ele não fez uma oração igual ele faz, abençoe o alimento. Não. Ele fez uma oração. Ele orou por todos os amigos da sala. Ele orou por todos os professores. Ele falou o nome de cada um. E a professora ficou impactada com aquilo, porque ela não conhecia direito a Nayara. E aí ela chorou, ela não entendeu como é que o Isaac tinha capacidade de fazer uma oração daquela. E aí as professoras estavam falando: não, mas os pais dele, eles ainda usaram o termo, eles trabalham com isso, né? São pastores, alguma coisa assim. E eu não sou pastor, gente. E então assim, é esse tipo de exemplo que eu estou dizendo. É óbvio que a gente comete erros, é óbvio que a gente é humano, é óbvio que às vezes dá vontade de esganar alguém, é óbvio que às vezes a gente, eu brinco, dá vontade de deixar Jesus de lado e partir para a ignorância. Não estou falando aqui sobre perfeição, mas estou falando sobre exemplo. Até nos nossos erros podem ser usados como um bom exemplo. Eu vou usar mais uma história minha. Eu e minha esposa, nós estávamos voltando de um lugar e nós estávamos na aeronave e eu chamei o piloto não me respondeu, aconteceu uma situação e ao final daquele dia, e era um dia que eu estava muito estressado, no dia anterior tinha sido um evento bem cansativo, estava muito cansado, queria chegar em casa, e aquele piloto, quando acabou o voo, ele quis simplesmente me explicar o que tinha acontecido, e eu me irritei, falei para ele: cara, eu não sou piloto, não veio ao caso para mim, fui grosseiro com ele. E quando eu desci do avião, nós estávamos indo, eu cheio de razão, falei para minha esposa, ela virou para mim e falou assim: esse não é o meu marido. E ficou quieta, não falou mais nada. E eu fui remoendo aquilo. E depois de algum tempo, no mesmo dia eu liguei para aquele piloto, mandei uma mensagem para ele e falei muitas coisas para ele. Vou resumir a mensagem dele para mim: muito obrigado pelo que você fez agora. Eu e minha esposa precisávamos de uma mensagem assim. Então você está entendendo que mesmo num erro, se você souber quem você é, você pode usar aquele seu erro para fazer algo na vida de alguém. Então eu convido vocês para que a gente seja exemplo. Exemplo do Jesus que lavava os pés dos seus discípulos. Ele era o mestre, ele era o Senhor. Eles declaravam isso. Ele servia. Aqui ele está dando um gesto de humildade. Sejamos exemplo dentro da nossa casa, para as nossas esposas, para as pessoas que andam ao nosso lado. Nem tudo que eu posso, eu devo. Existem muitas discussões sobre, isso não é pecado, isso é pecado. Eu acho que não tem muito a ver com o que é pecado e o que não é pecado. Tem a ver com se colocar no lugar de Jesus. Será que Jesus faria isso? Como é que eu vou ser parecido com ele? Será que Jesus comeria isso? Será que Jesus iria nesse lugar? Será que Jesus teria esse tipo de amizade? Será que Jesus assistiria esse tipo de filme? Será que Jesus teria esses grupinhos de WhatsApp com essas besteiras? Será que Jesus escutaria esse tipo de música? Não tem a ver com pecado ou não pecado. Tem a ver em agradar o coração do Senhor, em ser exemplo, ser parecido com Jesus.
E esse é o questionamento. Será que nós temos sido exemplo para alguém? E se sim, exemplo do quê? Exemplo de arrogância? Exemplo de falta de educação, de palavrão? Exemplo de piadas esdrúxulas? Ou exemplo de alguém amoroso, alguém que serve, alguém que distribui aquilo que recebe? Alguém que, mesmo falho, mesmo cometendo erros, alguém que tem a humildade de voltar atrás, corrigir a rota e usar aquele erro às vezes para abençoar a vida de alguém. Então eu convido todos vocês que estão me assistindo, vocês que estão à mesa, para que a gente cuide dos nossos passos. Que se nesse momento não estamos sendo um bom exemplo, que a gente mude, que a gente corrija a rota, para que as pessoas que andam ao nosso lado, para que os nossos filhos, os nossos amigos, as nossas esposas, nossos maridos, olhem para nós e vejam em nós alguém parecido com Jesus. Que os nossos filhos tenham orgulho, que aonde eles sejam reconhecidos como pessoas que conhecem a Cristo, que a sua família conhece a Cristo, que tem princípios. Vamos ser exemplos daquele que lavou os pés dos seus discípulos com humildade e serviço. Você que está em casa, eu oro sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua vida, para que um tempo de bons exemplos, de entendimento, de sabedoria dos céus venham sobre a sua vida, para que você, se necessário for, corrija a rota, que ande no caminho do Senhor, para que os seus passos sejam exemplo para aqueles que andam ao seu lado, ou até mesmo não andem, mas que te visualizam de alguma forma. Assim como a minha vida. Existem muitas pessoas que não andam comigo, só que acabam me enxergando de alguma forma, seja através da mídia, seja através de eventos. Eu preciso ser exemplo de alguma forma, não somente para aquilo que eu falo, mas aquilo que eu vivo. Um grande bispo amigo meu falou: Tiago, a grande diferença sua é que você não prega o que vive, você vive o que você... Não, você não... Como é que ele falou? Você não prega o que você vive o que você prega. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus derrame sabedoria sobre a sua casa. Deus é contigo.